bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast do Conversa Franca, o podcast que você mais gosta de ouvir, eu tenho certeza disso. E aí, Jéssica, fala com eles. Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês gostem também de mais um episódio que a gente está trazendo aqui. É isso aí, estamos aqui mais uma semana. Nesse momento agora estamos com a Karen. E aí, gente, tudo bom? Estamos com o Aleph. E aí, pessoal? E estamos também com o meu pai, o pastor. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você. Que bom estar aqui hoje, podendo participar de novo dessa roda de boa conversa, essa roda cristã, mas que também a gente discute acerca de nossa conduta, acerca dos assuntos principais que nós temos hoje na nossa sociedade. Para mim é um motivo de muita alegria e de honra poder trazer algum tipo de contribuição, e também a minha vida vai ter a contribuição dos irmãos, né, nesse momento aqui. Obrigado, vamos juntos. Vamos lá. Hoje o nosso tema ele é muito interessante, né? É um tema que poucas vezes eu já ouvi falar dele, né? Falar sobre esse tema. E hoje nós vamos falar sobre convertido ou convencido, né? Vamos tentar entender um pouco sobre isso ao final desse episódio. Vamos saber se a gente vai estar entendendo. Vamos chegar no mesmo. A gente vai chegar lá. Não é? Vamos ver se a gente vai chegar lá. Então, dentro da igreja, nós temos pessoas que são convertidas e outras pessoas que são convencidas. Que são crentes, elas acham que são crentes, né? Acham que são convencidas, e lá em Mateus, como eu tinha selecionado aqui para falar, um texto de Mateus 13, 26, ressalta sobre a parábola do joio e do trigo, sim, né? Que estão todos misturados ali no mesmo lugar. E que na hora certa Deus iria fazer essa separação. Certo. E aí eu gostaria de iniciar com isso. O que é uma pessoa convencida, pai? Já dei a dica aqui inicial, mas detalha melhor aí pra gente. O que é uma pessoa convencida? Eu acho que, segundo esse texto aí que você está usando, a gente pode fazer aí um paralelo com isso tudo e entender que é uma pessoa que está no meio de todo mundo. Parece todo mundo, parece um crente, está no meio dos crentes, está dentro da igreja, mas de fato ele não teve um encontro real, ele não pertence de fato ao reino. Uhum. O reino ainda de fato não brotou no coração dele, ele não é totalmente entregue, então por isso ele dá algumas características de que ele não foi transformado. Qual é a grande diferença dele para uma pessoa que realmente foi convertida? A diferença básica aí, ela tem a ver com a graça. A pessoa que é convertido, ele entende que ele foi alcançado pela graça de Deus. Uhum. Esse é convertido. Paulo, convertido. Alcançado por Jesus. Efésios 2. Estando vós mortos em seus pecados e delitos, ele vos deu vida e vida em abundância. Esse é o convencimento. E converter é o metanoia, né? A palavra em grego é metanoia, que quer dizer assim, fazer uma conversão, mudar de rumo. Você está indo para um lado, vai voltar do lado contrário. Então esse é o convertido, ele mudou a vida. A Bíblia chama de nova vida. E o convencido é aquele que acha que ele está fazendo isso. Ele acha que ele é que encontrou Jesus, ele acha que ele que está consertando a vida, ele se santifica, ele é que faz, então tudo parte dele. O convertido, tudo parte do Senhor para nós. O convencido, tudo parte dele para Deus. Ok? Então a diferença, e a gente vai ver isso ao longo do tempo. O convencido, ele acha que o que ele faz, o que ele pensa é correto. Então, ele consegue, né? Tipo, ele consegue a salvação dele. Na verdade ele se compara com os outros, né? Então qual é o problema do convencido? Ele não consegue servir por querer servir apenas. Ele serve porque ele se compara com os outros. Então ele tem que fazer sempre um serviço melhor que o dos outros. Ele tem sempre que... na hora... a gente vai trabalhar isso ao longo. Ele tem um problema também que é do remorso. Uhum. Ele não consegue se livrar... A gente vai chegar nesse ponto. Então, ele não consegue se livrar das suas dores, das suas dificuldades. Ele não consegue perdoar, ele não consegue se perdoar. Ele tem muita dificuldade nessa área com essas coisas que são básicas das boas novas do Evangelho. Então, o seu Evangelho traz perdão, o seu Evangelho traz reconciliação, o seu Evangelho traz paz, alegria, amor.
o convertido automaticamente ele se apossa disso, porque ele reconhece a sua situação de pecado. O convencido não, ele se acha certo. É o contrário. Então, vou deixar aqui pra gente ao longo do tempo ir discutindo isso. E pra você, Karen, como é que surge o convencimento? De onde parte isso? Do convencimento? Convencimento. Nossa! Pesado, né? Difícil. Da onde parte o convencimento? Eu acho que é do ego. De achar que você sozinho pode. Quando perguntaram pro pastor a diferença entre um convencido e o convertido é o coração. Então, o coração dele não tá voltado pro Senhor. Ele tá voltado pra si mesmo. Pra si mesmo. Então, eu acho que se tiver um ponto de partida, seria o ego. Algum momento da vida de vocês já foram convencidos e não convertidos? E aí, Aleph? Quando foi o momento que você descobriu, caraca, agora eu sou convertido? Cara, no podcast anterior a gente tava falando sobre essa questão da gente ser crente desde de berço, né? E eu fiquei lembrando dessa questão que vocês falaram que acho que tinham poucas pessoas que não lembravam de uma vida antes de ser cristão. E eu fiquei eu não tava só de ouvinte, né? Eu tava prestando atenção. E eu fiz uma análise assim, lembrei de umas coisas rápidas, né? Quando eu era pequeno, eu fui pra igreja aos 8 anos de idade. Então eu lembro de uma vida antes de ser cristão, uma vida frequentando a igreja, e a partir do momento que eu me converti de verdade, eu tenho essas 3 fases bem assim, destacadas, porque você vê que uma coisa é você tá na igreja, participando do culto, participando das atividades da igreja, né? E uma coisa é você ter um encontro mesmo com Deus, porque a partir desse momento, cara, o sentido de você estar indo ali é totalmente diferente. Sua vida, ela dá uma girada assim, absurdamente. Vocês sabem disso, obviamente. Mas, sim, com certeza, já fui convencido, sim. Porque achava que só por estar ali naquele ambiente era suficiente. E aquilo realmente era uma verdade que eu vivi. Depois que eu experimentei a graça que alcança, realmente a gente vê que o negócio é muito mais profundo do que a gente acha. E num outro viés aqui, a gente falou sobre a pessoa, né? Pra fora, de dentro pra fora. Mas quando é de fora pra dentro, será que há também um convencimento de líderes, de pastores que querem convencer a pessoa de estar na igreja porque ela tem que ir, porque a igreja tem que crescer e não sei o quê? Existe esse convencimento de fora pra dentro? De fora pra dentro também? No evangelismo? E aí? E como isso afeta a vida das pessoas? Bom, pode falar. Eu acho que as pessoas usam de recursos que a igreja tem pra fazer esse tipo de convencimento, na minha opinião. Por exemplo, a questão da liderança, que é uma coisa que traz um atrativo muito grande de quem tá de fora, de uma pessoa que tá ali participando ativamente dos cultos, sendo referência para outras pessoas. E em determinados momentos, assim, a gente pode se deparar com uma situação dessa, de ter um líder querendo convencer alguém a vir com esse recurso de liderança, de um ministério, por exemplo, entende? Então acho que nesse sentido. Eu também vejo, eu não sei se existe isso ainda, mas quando eu era menor falavam muito sobre isso. Quando eu era menor, né? Falavam sobre, tipo, que você ia numa igreja e aí ia quem era da igreja, quem não era, e o meu irmão falava assim, quem não é da igreja, levanta a mão. Aí levantava a mão. Aí eu orava e falava, você foi aceito. Eu aceito. A pessoa aceitava Jesus, não tava nem entendendo, mas ela tava aceitando. Nunca teve um encontro. Nunca teve um encontro, ela só tava falando, repetindo o que foi falado. Sim. Então eu acho que isso acontece muito. As pessoas convencem, falam, agora você é convertido, toma aqui uma Bíblia, amanhã tem um ensaio pra você vir, e a pessoa... Às vezes a pessoa não se converteu, mas gosta de estar ali, gosta do meio. E pra ela é cristã, acabou. Eu me converti ali, sendo que ela não teve um encontro com o Senhor. Então ela tá ali meio que sendo um macaco de imitação. Tá vendo os outros fazendo e acha que aquilo ali, ela tá convertida. E quando realmente não está. O senhor, como pastor, consegue identificar uma ovelha convencida? Não é que a gente, como pastor, a gente identifica. É claro que o pastor, ele tem essa questão de discernimento, né? É uma ferramenta pastoral, né? O crente, todo mundo pode ter o discernimento? Sim, mas eu entendo, assim, não digo que isso é uma lei. O pastor tem um olhar diferenciado nesse... Porque o pastor, ele precisa de um conjunto de ferramentas para ele poder conduzir a igreja.
E uma ferramenta que é muito frequente no ministério pastoral é o discernimento. O Espírito Santo, por exemplo, revelação. A gente sempre sabe o que está acontecendo na igreja. Deus sempre mostra de alguma forma. Uhum. Alguém conta, alguém liga e fala, pastor, olha, tá acontecendo um negócio ali, tá acontecendo outro lá. Aí, uma outra coisa que você já percebeu, alguém confirma. São ferramentas que Deus dá. Senão o ministério pastoral ele não consegue ser profícuo, né? Uhum. Então, essa questão do discernimento... Agora, não é um discernimento para dizer assim, você é salvo e o fulano não é salvo. Não é essa a questão. A gente não tem aí autonomia e autorização divina para dizer quem é salvo e quem não é. Deus não deu isso para ninguém. Muita gente, a gente olha assim e fala assim, poxa, fulano não é sério como crente. E só Deus sabe o coração dele. Entende? E tem gente que a gente fala assim, olha, fulano é sério, santão. E quando vai ver, cara, entende? A gente vai ver as aberrações lá fora, daqui a pouco aparece um problema grave, você vê que a pessoa não é nada daquilo que você imaginava, pintou uma coisa. Agora, a questão do discernimento, ela é assim, a gente consegue perceber pelo fruto. A Bíblia fala que a gente conhece uma árvore, não é pelas folhas e não é pela raiz. A gente até deduz que a árvore é aquela, mas é pelo fruto. Por quê? Sim. A gente até sabe que aquilo ali é um pé de abacate. Mas agora, se ele é bom, se não é... Entende? Então vamos supor, todo mundo tá na videira. Entende? Mas você tem uma uva boa, você tem uma uva ruim, você tem um galho bom, você tem um galho ruim, o galho bom corta para que limpe e tal. Então a palavra ela dá um montão pra gente de dicas assim. A questão pastoral, ela consegue perceber pessoas que não estão firmes, pessoas que estão no evangelho equivocadamente, tá na igreja, tá servindo e tudo mais, mas a base dele, o que a gente pode dizer assim, o default, o padrão dele tá totalmente equivocado. E essas pessoas, então, a gente como pastor, a gente vai trabalhando isso para que a pessoa saia do convencimento pro convertimento. Então, e é um trabalho muito árduo. Você tem que tirar o ego, tirar o que a pessoa acha que tá certo, porque a pessoa que é convencida, ela acha que ela tá certa e todo mundo errado. Ninguém muda, não, isso aqui é certo, tem que ser assim. O convencido, ele fala assim, ó, tá na Bíblia e pronto. Entende? E nem sempre o caminho é esse. Uhum. Então tem hora que dá um trabalho para você poder pegar e trabalhar. Na verdade, converter, trabalhar na conversão de alguém, dá muito trabalho. Quando a pessoa já é uma pessoa que faz parte do reino, que tá ali, tá orbitando, tá trabalhando e tudo mais, mas você sabe que o coração dela não é 100% ali no reino de Deus. Ele não foi ainda, não teve aquele ato do encontro real com Cristo, onde ele quebrou e a vida dele mudou. Então a gente percebe isso pelo fruto. Entende? Eu acho que, né, nessa que você falou em relação à conversão, eu acho que se fosse comparar, talvez seja mais difícil uma pessoa convencida se converter do que uma pessoa que sabe que é pecadora. Porque ela conhece o coração, ela sabe que tá errado. Quem geralmente vive numa vida de pecado, quando encontra Jesus, encontra seu erro e muda. E a pessoa que é convencida, você tem que tirar todo o convencimento de que ela ela é convertida pra ela realmente se converter. Entra num aspecto que eu ia levantar agora, tipo, o pecado. O que é o pecado, como é o pecado na ótica do convencido? Ótima pergunta. Alguém quer falar? Eu apoio o Aleph. Fala aí, pastor. É mesmo? Tô gostando de ouvir. Pecado na ótica do convencido é assim, é algo que é inaceitável. Uhum. E até aí tá tudo certo. Tem que ser pra cada um, pra todos. Mas na ótica do convencido é assim, quando é dele, ele não se perdoa, ele morre quase por causa daquilo. Porque ele não aceita erro, ele não aceita um equívoco que ele comete, então ele não consegue se perdoar. Então na ótica do convencido, quando ele olha pro outro, ele não aceita o pecado do outro. Não é que a gente tenha que aceitar, mas ele não lida bem quando o outro erra, quando o outro peca, quando o outro cai. O convencido é assim, com ele não tem perdão, ele não reconhece, ele não sabe lidar com a questão do erro alheio e com o erro de si mesmo. E é importante a gente entender que a base do evangelho está justamente aí. Qual é a base do evangelho? Onde é que o evangelho, na verdade, ele se mostra? Na fraqueza do crente. É no nosso pecado? Não. Mas quando a gente peca, a gente reconhece a nossa situação.
de pecador, a nossa situação de frágeis, a nossa situação de gente que não é justa. E é justamente aqui que o amor de Deus se mostra, porque vai se revelar todo dia na nossa vida. Aí aquela palavra que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque sua misericórdia não tem fim, se renova todos os dias. Então, se a gente não conseguir entender isso, que nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, a gente vai ficar se culpando o tempo inteiro. E a diferença grande entre o convertido e o convencido é que o convertido, ele sabe que ele depende totalmente de Deus. Então ele está na dependência. Ele errou, Senhor, me perdoa e me purifica. 1 João 9, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Essa questão de confessar não é dizer o que fez, é reconhecer, é réu confesso. O que é réu confesso? Eu reconheço que eu sou pecador. Então a chave do servo de Deus, do homem, da mulher de Deus, é reconhecer o seu erro, reconhecer o seu estado pecaminoso e Jesus nos limpando a cada dia. Qual é a diferença do convencido? Ele não aceita isso. Ele não consegue, ele não admite um erro. Então, como ele não admite erro, ele já começa a pecar por aí. Então ele não admite erro, ele fala assim: eu não minto, eu não tenho coragem de falar uma mentira. Meu patrão, ele pede uma coisa lá no trabalho, se for mentira, eu não falo. Quem falou que ele tem que mentir? Tá certo, verdade. Mas ele daí dizer que ele não mente é um equívoco muito grande. Porque quando a criança chora ou vai dar uma injeção, a gente fala pra criança: não vai doer nada. E dói pra dedéu. Né? A gente chega e fala assim: olha, mamãe foi ali, mas já volta. E já volta. Só no outro dia. Demorar. Né? Aí a gente chega. Então a gente pega uma criança que você vai ver o quanto a gente mente o tempo inteiro. Né? Vamos ver um programa aqui com o papai. Rapidinho, daqui a pouco seu desenho animado vai tocar. E quanto tempo leva o programa? 2 horas. Não, vou ver um filme aqui. Aí o Juan: o pai, vamos ver vídeo engraçado? Vamos, Juan. Deixa eu só ver o jornal aqui que tá passando aqui na TV. E pai, vai demorar? Não vai demorar. E vai ficar ali, meu filho, pelo menos 1h30. Então quer dizer, quando você está dependente da graça, você é convertido, você reconhece seus erros, você sabe que você não é perfeito. O Senhor é quem vai fazer essa mudança em você todos os dias. Quando você é convencido, tu não aceita de forma nenhuma. E não aceita o erro de ninguém. E também não consegue aceitar os seus erros, as suas limitações. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Eu também. Tem? Então bora lá, Alice. Mas pode falar primeiro. Não, a minha dúvida é simples. Eu tava pensando sobre o que o senhor tá falando em relação a tipos de convencido. Existem? Porque assim, eu acho que existem pessoas que pra mim seriam como convencidas, que não aceita o pecado do outro, mas passa pano pro pecado dela. Sim. E pra mim isso é um tipo de convencido também. É aquela pessoa que era a mesma da sua, Aleph. Mais ou menos isso. Termina seu raciocínio pra não te Não, você era não só perder. isso. Eu só queria entender, tipo, se existe esse tipo de convencido também, que é aquela pessoa que quando outra pessoa faz uma coisa, nossa, ela é muito ruim, não sei o quê, mas quando faz, fala: não, mas Deus me perdoa, e passa pano, entende? Aí eu queria saber se existe também, se isso é um tipo de convencido ou se encaixa em outro... Então, não sei. aí eu não digo que é convencido. Eu acho que é uma questão de maturidade. Vai da maturidade de cada um. Isso aí, por exemplo, é uma coisa que qualquer um de nós ele pode fazer, o convencido e o convertido. E uma coisa que é importante no convertido é ele reconhecer também onde ele tem falhas. E é uma coisa que a gente, como convertidos em Cristo Jesus, precisamos entender que a gente falha nisso também. Quantas vezes a gente olha o pecado do outro e a gente fica perplexo. E a gente esquece do nosso, que às vezes é maior. Jesus fala sobre isso quando diz assim: olha, às vezes a gente olha um cisco no olho do irmão e esquece da trave que está no nosso. Então tem aspectos que é assim. Um exemplo, como é que a gente pode dizer assim? No trabalho, por exemplo, aqui na igreja, se alguém fizer alguma coisa equivocada, eu vou perdoar porque tá aqui na igreja e tal, mas chega no trabalho, não, de forma nenhuma. Fulano não vai falar um negócio desse, não cometer um erro desse. Então qual é a tua postura no trabalho? Qual é a tua postura na igreja? Qual é a postura em casa? O convertido, a postura dele é igual em todos os lugares. Ele é autêntico. Uma das marcas do convertido é a autenticidade. Todo mundo sabe quem ele é. Entende? Se ele é um cara brigão, porque temperamento não tem nada a ver, temperamento cada um tem o seu. Tiago e João, por exemplo, que eram irmãos,
Eram chamados de filhos do trovão. Teve uma vez que eles foram pregar em Samaria, ninguém se converteu. Aí João falou assim, Senhor, a gente pode orar e Deus tacar fogo do céu e matar todo mundo? Entendeu? Vamos resolver isso logo. Aí você diz que temperamento é esse? Pedro, os caras vieram prender Jesus. O cara pega a espada e corta a orelha direita do cara. Aí alguém fala assim, Pedro, ele cortou a orelha direita porque ele queria cortar o pescoço. O cara tirou a cabeça e bateu na orelha. Não é nada disso. Pedro tá fazendo uma maldade ali. Porque a orelha direita proibia uma pessoa de ser sacerdote lá no futuro. Orelha direita, o dedão do pé direito não podia. Por quê? Aquela pessoa que foi lá buscar Jesus era o servo do sumo sacerdote. Uns vão dizer assim, Malcolm, dizer assim, era o soldado. Não era o soldado. Era um aspirante a sacerdote. Se você corta a orelha direita, ele nunca mais vai ser sacerdote. Então Pedro sabia exatamente. Fez de caso pensado, porque eles conheciam muito bem isso. Então, tipo assim, tu vai até prender a gente, mas teu ministério acaba aqui. Aí Jesus pega a orelha e bota no lugar. E fala, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, Pedro, eu não vim tirar o ministério de ninguém. Ainda que seja contra nós, eu não vim destruir isso. Não é essa aqui a nossa... Entendeu como é que é? Jesus, quando devolve a orelha, tá devolvendo a ele a chance dele prosseguir no ministério dele. Uhum. Então, o temperamento não tem nada a ver com convencimento. Tem muita gente convertido que tem um temperamento que precisa ser tratado ainda. Mas ele teve encontro com Jesus. Mas tu pisa no calo dele, ele vai. Então, ele tá crescendo a cada dia, ele tá aprendendo. Essa questão de convencido e convertido é uma linha muito tênue. Porque todos nós que estamos no Evangelho, a gente vem do mundo igual animal brabo. Pega uma onça e dá um abraço nela. Vai fazer um carinho nela igual tu faz no cachorro. Entende? Mas pega uma onça que nasceu na sua casa. Por mais que ela seja um animal selvagem, ela é domesticada até certo ponto, mas é. Então, mas pega uma onça lá no mato. E como é que a gente vem do mundo? Igual essa onça mesmo. Todo ruim. Quer bater em todo mundo, quer matar. Se o cara era um bandido lá fora... Quando ele vem aqui, aí é que ele não aceita erro mesmo de ninguém. Porque com bandido não se erra. O que eles falam, a palavra deles é o seguinte: é o certo pelo certo, é o que eles dizem. Por quê? O cara errou, o cara morre. Aí chega na igreja, ele fala, esses crentes, tudo errado, porque eles falam, não cumpre, promete que vai, não vai, diz que vai no culto, diz que não vai, fala que vai ajudar na obra, não vai. Esses crentes. Mas é um cara que se converteu. Mas o temperamento dele vai ser trabalhado. Então todos nós, quando nos convertemos, a gente precisa ser humanizado. O evangelho vai humanizando a gente. Pega a gente boi brabo e vai transformando a gente em seres humanos pacíficos. Paulo, que era brabíssimo, ficou 3 anos em trabalho de parto, vamos colocar assim, no evangelho, para depois sair pregando o evangelho e acabou escrevendo aí a maior parte do Novo Testamento. Mas foi tratado. Era convertido? Ninguém tem dúvida disso. Mas foi tratado. Então, o convencido é aquele que ele não consegue lidar com essas coisas independente de temperamento. Ele não enxerga com clareza o evangelho. Então, como ele tem problema no evangelho com relação àquilo que ele pensa, porque ele cria umas regras e ele vai viver dentro daquilo. E o outro tem que estar na regra dele. Pastor, eu fiquei surpreso com a maneira que você descreveu como que a pessoa ela se trata de acordo com a maneira que ela peca. Tanto o convencido quanto quem é convertido. Porque eu achava justamente ao contrário. Eu achava que quem era convertido era a pessoa que sofria mais com o próprio pecado porque ele tinha consciência de como aquilo era errado. E o convencido, no caso, ele pecava e ficava se achando a pessoa que não estava fazendo nada demais porque ele era o dono da razão e aquilo ali que não era problema. Então, quando você falou nessa perspectiva que o papel é invertido, na verdade, eu me surpreendi. Mas aí é que tá o problema. E a pessoa, quando tá fingindo que não aconteceu nada, na verdade, ali é um fingimento. É mentira. Entende? Então ele consegue maquiar. O convertido não, o que ele faz? Ele se prostra. O convertido, ele vai lá e se ajeita com o Senhor. Ou seja, com a pessoa que ele feriu. Entende? Então o convencido não. O convencido não larga a situação em que ele está. Vamos dar exemplos. Crente convencido e um crente convertido. O mesmo assunto. Olha como que os dois lidam diferente. A gente vai abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 18.
um está em Lucas 18 e o outro está em Lucas 19. Então, de um capítulo para o outro, você vê duas pessoas lidando com o mesmo assunto e um é convencido, o outro é convertido. Lucas 18 diz assim, olha, o jovem rico, 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, chegou para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Jesus está dando as palmadinhas, porque ele é judeu e parece ser uma pessoa que procura andar certinho, então isso é uma ironia. Bom é só Deus. Sabes os mandamentos? Já está dando uma bronca nele já, você sabe. Ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele mandou assim, olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, ou infância, vamos colocar assim. Ouvindo Jesus, aí Jesus falou para ele: uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e um tesouro no céu você vai ter. Depois vem e me segue. Então o que Jesus falou? Tu tem riqueza então, posses, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem. O que diz o versículo 23? Ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele conhecia tudo? Praticava, mas era convertido? Não. A Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, está ali o quê? O seu coração. Então, quando ele fala com Jesus, ele está usando de ironia, porque o coração dele nunca esteve no céu, o coração dele está na riqueza. Então Jesus está batendo nele porque sabe disso. Exatamente. Bom só tem um, não vem de graça pro meu lado, não. Não vem... Inclusive você sabe. Entendeu? E esse é o problema do pastor. O problema do pastor é que às vezes, a grande maioria, quase 100%, quando vem conversar, ele já sabe do que se trata. A gente procura tratar todo mundo igual, mas às vezes dá vontade de falar assim, ó, para de me bajular. Você sabe muito bem do que se trata aqui. Né? Falar assim, você tá aí achando que engana quem? Se você não engana a mim, muito menos a Deus. Aí, esse aqui saiu triste, convencido. Por que convencido? Porque ele acha que tá fazendo tudo certo, ele só tá cumprindo um protocolo, gente. Qual é a diferença do convencido e convertido? O convencido, ele cumpre o protocolo, ele chega no horário. Então, por chegar no horário, ele acha que todo mundo tem que chegar. Ele fica com raiva. Já viu gente que vem pra igreja, ao invés de ficar alegre, fica com raiva? Por que com raiva? Porque eu cheguei 6 horas. Eu cheguei 6 horas, mas ninguém chegou às 6 horas. O culto tá marcado pra acabar 7h30. Deu 7h30, 7h31, ele tá com o bico lá na porta. Por quê? Ele não é regido pelo culto. Ele é regido por uma coisa chamada relógio. Onde não tá é um prazer de estar ali, né? É uma obrigação, O né? Deus dele não é Jesus. Não é o Espírito Santo. Não, o Deus dele é Cronos. Cronos é o Deus. Então se for lá 7h30, até ali ele adorou a Deus. De 7h30 pra frente acabou. Então, ele não podia ver Paulo pregar. Porque se ele visse Paulo pregando, onde Eutico caiu, Paulo pregou até 5 horas da manhã. Pega um convencido, só tinha convertido naquele lugar. Convencido não fica. Aí você vê aqui um convencido ficando triste porque Jesus falou pra ele: vende tudo que tem e dá ao pobre. Ó, dá aos pobres. Aí vira a página, 19. Aí tu vê Jesus entrando na casa de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu era rico também. Era líder, era chefe dos publicanos. Jesus vai na casa dele, é um escândalo, na casa de um cara rejeitado como Zaqueu. Mas olha o final que tá acontecendo lá. Lá no 7 tem gente que tá aqui, ó, todo mundo murmurando, vendo isso, dizendo: ele se hospeda com um pecador, porque Zaqueu era tido como esse. Aí lá no final, entre mentes, lá no 8, entre mentes, Zaqueu levantou e disse ao Senhor. Olha a palavra de Zaqueu. A gente pensa que a conversão de Zaqueu, ela é representada só na hora que ele falou que vai restituir 4 vezes. Não, antes ele falou um negócio. O que Jesus pediu pro rico? Vende tudo que tem e dá aos pobres e segue-me. Aí Zaqueu, olha o que Zaqueu diz: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Em outras palavras, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, a outra metade eu vou usar para pagar o que eu tô devendo. Tá entendendo? Porque a outra metade eu vou restituir 4 vezes mais. Tá entendendo? Então ele vai ficar tipo assim: eu acho que vou ficar pobre. Vai dar ruim. Porque o cara se enriqueceu às custas dos outros. A restitui. Aí olha o que Jesus diz. Olha a palavra de Jesus. Aqui, no cego, no rico, olha o que Jesus falou aqui, ó. Vendo Jesus assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza.
porque é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, porque um rico entrar no céu. Jesus fala isso. Aí os que ouviram falaram: Senhor, mas e aí, como é que fica então? Como é que a gente vai ser salvo se tá tão difícil? Aí Jesus falou assim: olha, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então isso quer dizer que os ricos, todos eles vão pro inferno? Não, gente. Não. Tem muito rico que vai pro céu. A grande maioria deles é o seguinte: perdeu. Agora, quando é Zaqueu, olha, fala de Jesus, cara. Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só. Um acha que tá achado e demonstra que tá perdido. O outro sabe que tá perdido e Jesus diz assim: foi achado. E aí? Quem é convencido e quem é convertido? Acho que foi nítido, né? O convertido, ele demonstra isso. Ele abre mão. Ele não quer nada pra si. Tudo que ele tinha até agora, ele falou assim: eu quero pros outros agora. Aí entra Atos 1:8. Ao descer sobre vós o meu espírito, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Vai embora, gente. Vai embora. Jerusalém, Judéia, Samaria e confim da terra. Vai pregar o evangelho, vai fazer o bem. A gente vai lá para Filipenses 2. Estando vós mortos em seus pecados e delitos, ele vos deu vida e vida em abundância. Aí tu vai lá no outro, aí lá na frente no versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Aí lá no final vai dizer assim, que nós fomos salvos para as boas obras. Então a gente faz a boa obra porque a gente foi salvo para isso. Deus, ele leva a gente para isso. Lá no versículo 10 diz assim, olha: somos feitura deles, criados em Cristo. Quem é convertido é criado em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que Zaqueu está falando? Vou fazer boas obras. Jesus pediu? Não, ele falou. O criado em Cristo, ele se preocupa com o outro. Ele abre mão do que tem para o outro. Não é só dinheiro, emoções, tempo. Ele gasta, ele passa por cima de tudo. Ele vai tomar prejuízo em diversas áreas. O convencido, ele não abre mão de nada, ele quer para si. O dízimo dele é torto. O tempo que ele dá para Deus é torto. Você chama para um evento, ele não quer ir. Se for um evento que é braba, ele não quer ir não. Mas chama para uma boa, se tu não chamar, ele reclama. Não é Efraimita, reclama. Poxa, nem me chamou. Me colocou nessa boa. Não me cobrou, não é. E ele ainda fala assim: pra ruim me chama, mas pra boa não me chama. Aí tu pega o convertido, tu chama ele pra coisa ruim, ele é o primeiro a chegar, tá lá firme. E fica assoviando, cantando música evangélica o dia inteiro, feliz com Jesus. Qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois é que o convencido, ele tem que se sentir bem. O convertido, ele não está preocupado com o seu bem-estar, ele quer agradar a Deus. O convertido, ele faz as coisas só para o Senhor. O convencido, ele faz as coisas para mostrar para os outros. O convertido, ele não está preocupado em quem está vendo. O convencido se preocupa em quem está vendo. Você vai no culto que tem 3 pessoas. Aí uma pessoa fala assim: poxa, para ir no culto desse é melhor ficar em casa. Aí o outro fala assim: rapaz, se Deus pregou para Samaritano sozinho, se pregou para Nicodemos sozinho, ele pode pregar para nós 3 aqui, porque a palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, ele se faria presente. O convencido está feliz, não importa, não é a quantidade de gente. O convertido. Aí só para mim finalizar aqui, o convertido, o convencido, ele se olha a partir dos outros. Jesus uma vez usou uma parábola de um judeu fariseu que estava no templo orando, e ele falava assim: olha, eu não sou como esse publicano, porque eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu faço minhas orações, eu sou uma pessoa de bem, não sou igual àquele. Então o convencido, ele olha o outro. Aí o convencido é assim: fulano até agora não conseguiu comprar um carro, Deus não tá na vida dele não. Mas por quê? Porque ele tem. Pô, fulano, como é que pode? Encheu a casa de filhos. Viu como é que é? Então ele olha o outro. Fulano, rapaz, tudo que dá pra fazer, ele não consegue fazer o negócio direito. Aí ele se julga o cara. Entende? Pra Deus tem que ser o melhor. Olha, quando você vê uma pessoa falar assim, cuidado. Quando ele fala assim, ó, porque pra Deus tem que ser o melhor. Ele tá se comparando com uma outra pessoa. Ele já pensou em alguém e já se colocou acima da pessoa.
Aí Jesus fala nessa parábola que tinha um outro que era o publicano. Olha a oração do cara: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus pergunta: quem é que desceu abençoado? A pergunta é de Jesus: quem desceu? Qual é a diferença entre o convertido e o convencido? O convencido olha para todo mundo e cobra de todo mundo, porque ele é o problema. Então ele cria problema para todo mundo. E o convertido ele não está preocupado com ninguém, porque a coisa é ele e Deus. Ele está em paz com Deus. A gente pode falar 1 hora aqui da diferença entre os dois. E só vou fechar então com mais um tópico, de mais uns 10 que podia. Um tópico: o convencido, ele trabalha o tempo inteiro para se santificar. Ele se acha tão sujo, que o tempo todo ele se santifica. Sobe monte, desce monte, semana de oração e não sei o que lá, e tá certo, é isso, é aquilo, e vai, faz jejum, e faz propósito, e faz não sei o que lá, eu tenho que me consertar com Deus, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me consagrar. Esse é o convencido. O convertido, ele tá em paz. Por que ele tá em paz? Porque não é ele quem se consagra, é o Senhor quem nos consagra. É graça, né? O motivo do crente, que a gente pode dizer o que é crente, é a perseverança do crente. O crente persevera. Essa é a marca do crente. O crente persevera. A pergunta é assim: quer saber se tu é um convencido ou convertido? É assim: você persevera para ser santo ou você persevera porque é santo? E você entende que você é santo, Jesus te santificou, você é convertido. Não fala, não, eu corro atrás para ser santo. Convencido. Porque ele acha que ele busca a santidade. E ele esqueceu que na cruz Jesus santificou cada um de nós. Ninguém é santo. Ele disse assim: você é santo. Ainda que você diga, eu não sou, ele diz assim: é porque eu fiz você assim. Isso aí significa decreto. É como se você chega na frente do juiz e você fala assim: olha, eu matei 3 pessoas, atropelei 4, eu roubei o banco, eu assaltei uma casa, eu bati numa mulher e eu botei um negro pendurado numa madeira, dei um monte de chicotada nele, eu fiz um monte de coisa, eu tenho que ser preso. Aí o juiz olha pra ele e fala assim: mas vai depender do meu veredito, né? Então, vai pra casa. Não, eu tenho que ser preso, eu fiz tudo de errado, ô juiz, eu sei que você fez. E o senhor não vai me prender? Não, tô agindo com você graciosamente. Você tá liberado, vai, não faça mais. Eu sei que eu não vou fazer, mas eu preciso, alguma coisa tem que acontecer comigo. Me põe aí 30 anos de cadeia, o juiz. Quem manda sou eu. E sou eu quem tô dizendo. Você tá liberado, vai, não faça mais. Jesus fez isso na cruz. Ele tomou do inferno, a chave do inferno e da morte do inferno, nos tirou de debaixo da lei e falou: agora é comigo. Vocês não são perfeitos. Compreende isso? Compreendo. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês. Estão perdoados. Senhor, não mereço. Tá, mas eu te perdoo. Senhor, mas não tenho mínima condição. Mas eu te perdoo. Vá, não peques mais. Isso é, quando a gente entende isso, é conversão. Conversão é entender o que Jesus fez por nós. Isso é conversão. Convencimento. Convencimento é entender que isso não é suficiente. Eu tenho que fazer muita coisa para poder isso valer. Então toda vez que eu vou fazer um monte de coisa, eu só pioro as coisas. Porque a gente não consegue entender que Jesus é suficiente para nos mudar, para nos tratar, para nos purificar, para nos redimir. Quando você entender que Ele é suficiente, você se converteu. Porque você sabe que nunca você vai conseguir chegar na estatura que precisa de santidade e da graça de Deus. Ele tem que fazer isso por você. Amém. Amém. E como converter uma pessoa que é convencida? Eu acho que é você que vai falar agora. E aí, Karen, e aí, Aleph? Jéssica também. Eu sou entrevistadora, querida. Não, o pastor até chegou a falar que é um processo bem lento. Eu fico imaginando como se fosse um diamante bruto que tem que ficar lapidando e molda e corta ali, passa ali, dói. Imagino que deva doer bastante, mas não é algo que seja impossível, só que leva bastante tempo e paciência. E é mostrar Jesus pra pessoa, mostrar quem realmente é Jesus.
É isso aí mesmo. Olha, gente, converter um convencido é um trabalho que não é nosso, é de Deus, mas Deus ele mostra pra nós que às vezes a pessoa tá precisando. Na Bíblia tinha um homem que pregava muito, chamado Apolo. E Priscila e Áquila, que tiveram com Paulo 2 anos, Priscila falou assim: olha, esse cara prega bem, eloquente, mas ele não conhece ainda bem acerca das Escrituras. Vamos trazer ele para nós. E depois do tempo que ele ficou com Priscila e Áquila, ele se tornou um dos maiores pregadores que a Bíblia diz. Apolo. Correção de rumo. Às vezes a pessoa é crente, tá ali servindo a Deus, e ele não tem noção de que ele é convencido. E esse convencimento, aquele que já tem a firmeza do Evangelho, que é convertido de fato no Senhor, ele percebe isso. E a primeira coisa que a gente tem que ter, ao reconhecer isso, é agir com amor. Porque tu vai se ferir o tempo inteiro. O tempo inteiro você vai se ferir. Toda vez que você for ajudar de alguma forma, trazer uma luz, trazer uma palavra, você vai ser ferido. Então, amor. Segunda coisa, é você nunca dizer pra ele: você é convencido, você não é convertido. Você vai se converter, nunca. Tem crente que fala pro outro: vai se converter, fulano não tem jeito não, nem nunca. Não, isso não se fala, gente. Isso a gente demonstra com a nossa vida. Traz a pessoa pra perto, ele vai ser amoldado a você. Toda atitude que ele for, que for contrária à Bíblia, você mostra pra ele: olha, Jesus não faria assim. Não, porque tem que agir com fulano, não pode deixar passar. Opa, peraí, mas como é que Jesus agiria? Então nós somos a referência para ele de como Jesus faria. Então aquela palavra de que nós somos sal e luz para o mundo, vai ter que ser sal e luz também para o convencido. Para que traga a ele, então, que a gente pode dizer assim, a consciência equilibrada e entender que o evangelho não é uma coisa que você força. O evangelho não é uma coisa que você diz que é uma coisa que você sofreu, é um efeito sofrido. Então receber Jesus é um efeito. Porque ninguém na situação pecaminosa vai atrás de Jesus, não. Entende? Então quando a pessoa diz assim: eu fui atrás até achar Jesus, ele não sabia que Jesus estava atrás dele há muito tempo. Então como é que a gente trabalha isso? A gente se torna referência, a gente chega junto, a gente vai caminhando junto. Isso quer dizer que a gente é bom? Não, de forma nenhuma. Mas a gente entende perfeitamente que a obra na vida dele ainda não foi uma obra, não foi um ato que aconteceu. Ele está indo porque nasceu e cresceu ali. Disseram para ele que esse é o caminho, tudo bem, mas ainda não aconteceu aquele momento do encontro real dele com Jesus que mudou a vida dele toda. Isso pode ser acontecendo ao longo do tempo. A gente cola com ele e vai trabalhando ele e vai trazendo ele para perto, até o dia que ele tiver de fato um encontro real com o Senhor. Amém. Para algumas pessoas pode até ser meio dolorido ouvir isso, né? E se identificar como uma pessoa convencida. Mas que aqui seja o seu pontapé inicial para essa mudança. Que você não fique preso dentro da igreja só seguindo o protocolo, né? Seguindo aquilo ali. Começou às 6, terminou às 7h30, certinho. Mas que você realmente encontre o verdadeiro... Seja realmente convertido. Porque no momento que Deus for separar, que você não seja um joio, que você seja um trigo. E é isso. Que esse podcast possa servir como uma reflexão para vocês. Vocês querem completar com mais alguma coisa? Não tô dizendo aqui que a questão de horário é uma regra. Não é isso, a gente entende. É só um exemplo. Um exemplo. Então, só um exemplo, né? É bom a gente falar. Ninguém pode reclamar. É bom a gente falar de novo. Por quê? Porque tem coisa que começa mais cedo e acaba mais tarde. Não, sim. Então, assim, tô deixando isso aqui. Eu sei que vocês sabem disso, claro. Mas às vezes alguém que vai ouvir pode usar isso como referência. Não, tô falando que isso aí é uma forma de dizer assim: quando a pessoa não está satisfeito, qualquer coisa é motivo para aborrecê-lo. Exato. Então ele usa o legalismo. Não falou que ia começar a tal hora? Então tem que começar a tal hora. Não falou que ia acabar a tal hora? Tem que acabar a tal hora. Não falou que ia ter 10 pessoas aqui? Então por que você tem 8? Tem que ter 10. Ele não consegue que ele sozinho, dá ninguém, faz a sua parte aí. Ô, convertido não vai reclamar. Mas o convencido, ele fica bicudo. E também Fica bicudo. Crente que quando é confrontado com a palavra, ele sente que não vai dar pra mim, então ele tá convencido. E também pensar que talvez o ritual, o protocolo de, como já você falou, de estar ali,
ter aquela hora ali é mais importante pra ele do que estar em comunhão com os irmãos. Exatamente. Que é até gostoso a gente ficar até um pouquinho mais tarde, né? O culto acaba um pouco mais tarde, a gente fica conversando, mas não, a pessoa acaba o culto, acabou o ritual dela, ó, vai embora pra casa. Isso também, não tô levando aqui que todo mundo tem que ficar aqui, né, até mais tarde. Até mas meia-noite. é também um exemplo de uma pessoa que encara o culto como um ritual que ela tem que seguir e só isso. Um cartão batido, né? Bateu o cartão, Exatamente. terminou, foi embora. Então, gente, olha, o convencido e o convertido, o que os difere é justamente o fruto. Observa a forma como lida com o evangelho, a forma como lida com a escritura sagrada, a forma como lida com o irmão. Nós somos salvos e somos chamados para lidar com pessoas. A forma como lida. Se você não consegue aliviar o erro dos outros, é a gente que está precisando, porque as pessoas erram, as pessoas têm dificuldade. Jesus perdoa e a gente não consegue perdoar. Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas. A gente está aqui porque o Senhor nos chamou e a gente teve um encontro real com Cristo. E tem muita gente que ainda não teve, mas está na tentativa. Tá no caminho, tá buscando, e Deus tá aí carregando, até o dia que for aquele ato, e uma vez que acontecer, a gente pode dizer assim, fulano aconteceu, não é? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai caminhando, todo mundo junto. O joio, a gente nunca sabe quem é. Exato. Nunca diga assim, ó, fulano é joio. Nunca, a gente não tem essa... Eu tenho poder pra isso, nem... Inclusive o seguinte, quem fala que o outro é joio é porque, na maioria das vezes, ele é que é o joio. Porque o joio gosta de olhar joio. O crente em Cristo, ele sempre crê que pode haver uma mudança no outro. Então a gente não sabe quem é joio, mas o joio tá no meio do trigo. E qual é a ordem de Jesus? Deixa crescer junto. Quem é que separa o joio? É o dono da colheita que separa. Não é a gente que separa. Quem separa o joio é o dia do Senhor. É o dia do juízo. A gente caminha junto com todo mundo em alegria, harmonia e paz. Tem uns que tem uma dificuldade? Tem. Vamos trabalhar a dificuldade dele. Então o convencido, ele tá aí, mas a gente pode ser vaso de Deus, instrumento de Deus na vida dele, para ele deixar de ser convencido, para ser um convertido em Cristo Jesus. Amém? Amém. E aí, querem acrescentar mais alguma coisa? Karen, Aleph? Não, por mim já foi uma noite de muito aprendizado. Aleph? Parece até mesmo, eu sempre falo isso, mas realmente muito aprendizado. Até desconstrução assim, de algumas coisas que eu achava em relação a essa temática. Foi bem produtivo mesmo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Então é isso, muito obrigado por mais um episódio, você nos acompanhando. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem aí pro pessoal, marca a gente no Instagram, @conversafrancacg, e não perca mais um episódio, semana que vem tem mais, gente. Tchau! Isso aí, tchau, tchau.